Oi, estão me ouvindo aí? Sim, pastor. Amém. Graça e paz a todos, no nome de Jesus. Eu queria ministrar a palavra no Salmo 37 hoje. Eu não vou ler todos os textos para a gente ganhar um pouco de tempo. Salmo 37, você abra esse texto e mantenha aberto aí. Salmo 37. Glória a Deus. Graças a Deus que sempre temos o consolo da sua palavra. A gente pode ouvir a voz de Deus pela palavra do Senhor. Confesso aos irmãos que essa semana, essas 2 semanas, foi bem difícil achar um caminho, uma palavra para ministrar. A palavra específica. Eu produzi e eu trabalhei em 4 textos. E, na realidade, fiz 4 sermões nessas 2 semanas e não consegui achar um caminho para definir o que ministrar. Talvez porque também meu coração estivesse bem inquieto. E aí o Senhor me trouxe no coração um salmo, porque o salmo tem muito a ver com tudo isso. Os salmistas, eles eram o estilo que eles usavam para comunicar a palavra, era um estilo poético ou envolvidos no meio de como se fosse uma apoteose de guerras, de louvor, de marcha, de sofrimento e também de muita transparência. Os salmistas expunham sinceramente o que estavam sentindo. Eles não estavam muito preocupados com cada detalhe das palavras que usavam, mas eles abriam o coração diante de Deus. Então o Senhor me trouxe isso no coração, um salmo, porque um salmo retrata esse vigor, essa inquietação e também traz os consolos de Deus de uma forma bem direta. Também porque os salmos têm muito a ver com a minha vida e nesses momentos que eu estou mais assim agitado, abalado, eu lembro da minha história e lembro do meu pai, quando meu pai sentava à mesa e, por exemplo, citava o Salmo 24, dizendo: do Senhor é os céus, a terra, a sua plenitude, o mundo, os que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no seu lugar santo? E aí ele nos ensinou a decorar os salmos. Eu tenho vários salmos que eu falo decoradamente quando, nos momentos de maior angústia e de maior sofrimento, quando às vezes a nossa razão não consegue pensar muito bem, raciocinar, então eu uso salmos. E aí vem este Salmo 37, que é um salmo que o Senhor tem trabalhado no meu coração por muitos anos, porque ele fala de que a gente, versículo 1, que a gente não fique indignado por causa dos malfeitores ou por causa da iniquidade do homem mau. Ele fala de que a gente precisa controlar a nossa indignação, que a gente não deve ficar indignado. E quando eu li a primeira vez isso, eu perguntei para o Senhor, mas como não ficar indignado diante de tudo isso? E nós estamos envolvidos agora como se fosse um grande drama. Nós estamos numa grande ópera, em uma apoteose de um drama tremendo de sofrimento, de lutas, de guerras, de falsidade, de mentiras, de coisas que estão acontecendo, de manipulação no meio de morte e sofrimento de famílias, pessoas usando politicamente, manipulando, usando para roubar, injustiças, os pobres precisando trabalhar, não tendo comida nas suas casas. E a pergunta é como não ficar indignado? E o salmista começa dizendo, na força do Espírito Santo, não fique indignado. E eu fui estudar um pouco o que significa essa palavra, por exemplo, indignação. O original dessa palavra é algo que até nós usamos numa gíria comum. O original dessa palavra significa que não fique com a cabeça pegando fogo. Não fique com a cabeça pegando fogo, não esquente a sua cabeça.
E a pergunta que então eu pude fazer para o Senhor e na palavra é: por que eu não devo ficar indignado? Quais os seus conselhos para que toda essa revolta, essa indignação que está no meu coração possa ser de alguma forma aplacada? E o Senhor me mostrou alguns olhares aqui que a gente deve ter, que pode trazer descanso diante de tudo que nós estamos vivendo. E o primeiro olhar que ele me mostra no versículo, a partir do versículo 2, depois de dizer: não fique indignado, ele vai dizer assim, no verso 2: pois eles, falando dos ímpios, da impiedade e da maldade, eles, em pouco tempo, secarão como capim ou como a relva verde, logo murcharão. E ele diz assim: olha, então, como se dissesse, esse olhar nosso tem que ser para frente, porque logo isso vai passar. O nosso olhar deve ser para frente, porque o destino dos ímpios, da impiedade, da maldade, vai passar. A maldade é circunstancial, o bem é eterno, o mal é circunstancial, e o bem será eterno, e o bem vencerá. Então o salmista, ele trabalha, o Espírito Santo trabalha para que a gente olhe para frente, olhe para o futuro. Quando você ficar muito indignado com certas figuras que até temos em nosso país e com certas maldades que estão sendo feitas, olhe para o futuro, porque logo eles passarão, como um capim, como uma erva sobre um telhado. No verso 2 e no verso 10, ele usa essas mesmas expressões. Logo, e mais algum tempo apenas, já não existirá mais o ímpio. Versículo 2 e o versículo 10. Ele diz logo, falta pouco tempo, em breve, dizendo que o mal tem uma brevidade, que o maldoso e o malfeitor, ele tem um tempo de operação, mas isso vai passar. Olhe para frente, ele nos diz. E quando olhamos para frente, de alguma forma, temos um vislumbre do passado, das coisas que aconteceram, que passaram. Por isso que no capítulo 36, o versículo 12, o Senhor diz assim: eis que tombaram todos os que praticaram o mal, foram lançados ao chão e jamais se levantarão. Já aqueles grandes homens maldosos, ditadores, passaram. A gente pode olhar, por exemplo, para Hitler. Passou. O mal é passageiro. Isso que nós estamos vivendo, é a maldade que nós estamos vendo, e todas as injustiças que nós estamos vendo, passará logo. Passará em breve. Nós, como cristãos, e nós, como servos do Senhor Jesus, sabemos que o mal não prosperará. O bem vencerá. A maldade não tem futuro. Os ímpios não têm futuro. É claro que se não se converterem ao Senhor. Então, quando a gente fica muito indignado com tudo que está acontecendo, com toda essa maldade, com todas essas estruturas pecaminosas, o salmista diz para a gente, verso 2, eles em pouco tempo secarão. Ele nos convida para olhar para frente. Uma outra perspectiva que a gente tem que enxergar e outro olhar que a gente tem que ter para se acalmar é que a gente precisa olhar para nós mesmos. Ele vai dizer assim no verso 2, vou separar o verso 3, uma parte do verso 3, ele diz: confia no Senhor e pratica o bem. Ou seja, o mal está reinando, a mentira, a hipocrisia, a violência, a iniquidade. E aí a palavra nos chama para olhar para nós mesmos. Você faça o bem. Olhe para você mesmo. E faça o bem em meio a tudo isso. Vamos fazer a diferença no meio de tudo isso. A mentira, a fake news, a maldade, a descompromisso com o próximo, vamos fazer a diferença. O salmista diz: faça o bem.
O mal vai continuar a operar por um tempo, enquanto isso, você faça o bem. Em Romanos 12, versículo 21, o apóstolo Paulo diz: vença o mal pelo bem. Nesta guerra, vençamos o mal fazendo o bem. A gente precisa fazer a diferença. Porque quando a gente fica muito revoltado com as coisas que estão acontecendo, e eu confesso aqui para vocês que tenho ficado indignado com tudo isso, a tendência é que a gente pode trazer um mal para nós mesmos, porque no verso 8 aqui do Salmo 37, ele fala assim, olha, versículo 8, deixa a ira e abandona o furor, não te impacientes ou não te inflames, pois isso causará mal a ti mesmo. Ele diz assim, olha, cuidado com esse sentimento de revolta, porque isso pode causar mal para si mesmo. E no verso 2 ele diz, faça o bem, porque a tendência é que a gente comece também a querer dar uma resposta a tudo isso, e a resposta que a gente pode dar pode ser uma resposta fora do projeto de Deus. Então ele diz, faça o bem. Em Lucas capítulo 10, Lucas 10, Jesus envia os 70 discípulos pelo mundo para a evangelização. E no capítulo 10, o versículo 3, ele diz assim, eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. A gente precisa continuar sendo ovelha no meio de lobos. Porque há tanta coisa que está acontecendo, a gente pode querer usar as armas dos lobos, as atitudes dos lobos, os sentimentos dos lobos, a raiva ou a ira ou a revolta dos lobos. A gente precisa continuar sendo ovelhas em meio a tudo isso, fazendo o bem, fazendo o bem. Mas a gente pode pensar, todo mundo fazendo mal. As pessoas estão com muita raiva e muito ódio no coração. As pessoas estão indignadas e muitas pessoas com muita razão. Mas ele diz, você não te indignes. Faça o bem, porque fomos chamados para fazer o bem. Porque somos chamados para realizar a vontade de Deus, as boas obras. Façamos o bem. Façamos a diferença. Falemos de esperança, de amor, quando nós olhamos da perspectiva da palavra de Deus. Não nos cansemos de fazer o bem. Gálatas capítulo 6, versículo 9 e o versículo 10 diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, porque às vezes cansa. Mas ele diz, não nos cansemos de fazer o bem. E façais o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então ele está dizendo assim, olha, ele está dizendo, não te indignes, logo tudo isso vai acabar e os ímpios perecerão. Você faça o bem. Continuando, depois o versículo, ainda usando aqui 4 versos, o versículo 3, ainda ele diz, confia no Senhor. O versículo de número 4, deleita-te no Senhor. O versículo 5, entrega-te ao Senhor. E o versículo 7, descansa no Senhor. Aqui é um chamado para que a gente olhe para cima, para que a gente olhe do ponto de vista da palavra, para que a gente olhe do ambiente onde fomos colocados, que é o ambiente da fé. E no ambiente da fé, nós devemos confiar, porque fomos colocados nesse ambiente de confiança. Então ele diz, confia no Senhor, faz o bem, e você vai habitar seguro na terra, e você vai se alimentar da palavra. Você vai se alimentar da verdade. Existem, então, 4 atitudes que devemos ter nesse olhar para cima e as suas promessas. Confia, já disse sobre o fazer o bem, porque se confiamos, ele nos dará segurança em nossa terra, e aqui na visão de Israel, a terra era o lugar da promessa onde eles deveriam estar, e nós devemos continuar nesse lugar da promessa onde devemos estar, e eles
e a palavra diz: se confiarmos, seremos alimentados da verdade, da fé, do conteúdo da fé que é a verdade. Ele diz assim: vamos comer do pasto da verdade. Há muita mentira, mas nós podemos comer da verdade da palavra. O que a palavra diz é. Então, ele diz: confia e eu vou dar para você alimento espiritual. Depois diz depois o outro versículo diz assim: e agrada-te do Senhor. Versículo 4. Deleita-te do Senhor, algumas versões, agrada-te do Senhor. O que significa isso? Seja o Senhor a sua alegria. A nossa alegria não são as coisas que Deus pode nos dar, também o são, mas é o próprio Senhor. Então ele fala: você se agrade do Senhor, agrada-te do Senhor. Tenha prazer por ter o Senhor, por estar no Senhor. Você se agrade no Senhor. E você vai ter os desejos do seu coração, a satisfação interior. Essa alegria ninguém pode tirar. Como ouvimos a música, a irmã cantou, em Abacuque. E Abacuque, capítulo 3, que é a inspiração dessa música. E Abacuque, capítulo 3, diz exatamente isso. Eles estavam vivendo um momento e o profeta estava mergulhado num sofrimento muito grande, que ele chega a dizer, Abacuque 3,16, ele diz assim: assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei tranquilo, em silêncio o dia da tribulação que virá sobre o povo que me oprime. Mas ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas na videira, mesmo falhando a safra das olivas e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. A sua alegria não estava nas circunstâncias, mas estava no próprio Senhor. E ele diz: me alegrarei no Senhor e me exultarei no Senhor. E essa palavra exultar no Senhor, no seu original vou dar pulos ou dançarei exultando no Senhor. É isso que pode nos dar essa força nesse momento, de que nós temos o Senhor para nos alegrarmos nele, embora as circunstâncias estejam difíceis para vivermos. Ele diz, então, olha para isso, confia, agrada-te do Senhor. E no versículo de número 5, ele vai dizer, e entrega teu caminho ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agora ele fala de uma entrega total. E essa entrega total, ela gera a providência. Quando entregamos, ele fará o que precisa ser continuado a ser feito. Essa entrega total gera esta resposta da providência. E o versículo 6 é a continuidade do versículo de número 5. E ele exibirá a tua justiça como luz e o direito como o sol ao meio-dia. Quando entregamos isso, o Senhor produzirá o direito e a justiça. Ele diz, entrega. A gente nessa hora precisa, mais do que nunca, aprendermos a entregar os nossos fardos. E essa palavra entrega também é muito profunda, porque ela vem de uma palavra que tem o seu prefixo ou a sua origem na palavra rolar, na figura de um camelo. É aquele camelo que vem carregado com uma carga pesadíssima, e quando o camelo chega ao seu destino, ele se ajoelha e ele rola a carga e aquele peso sai dos seus ombros. É isso que significa.
esta carga pesada de sentimentos e até mesmo de indignação e de lutas e de peso, ele diz que a gente precisa deixar esse peso rolar, sair das nossas costas e entregar ao Senhor. E o mesmo que Jesus disse lá em Mateus: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa carga pesada é difícil demais agora, e muitas pessoas estão mais envolvidas com esse momento de que estamos vivendo, e ficamos irados, e ficamos indignados com toda injustiça e toda mentira, mas isso é pesado demais para nós. Nós precisamos deixar essa carga e esse peso e outras circunstâncias diante do Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. E veja que vem numa sequência: confia, alegra-te no Senhor, entrega ao Senhor totalmente. Depois no verso 7 ele diz: e aquieta-te ou descansa no Senhor. Aquiete-se diante do Senhor. O aquietar-se é cessar as vozes, cessar as angústias e os gritos de desespero e aguardar no Senhor o livramento do próprio desespero, porque no verso 7 ele diz assim: aquieta-te diante do Senhor e aguarda por ele com paciência, não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidade. Deixa isso diante do Senhor. É um chamado, então, para que a gente olhe para uma nova, não seria uma nova perspectiva, mas a perspectiva da nossa fé, da confiança, de entender que o nosso deleite nesta terra não são as coisas e nem as pessoas, mas o próprio Senhor é a nossa alegria. Entregar-se totalmente a Ele para poder descansar. É se refugiar nessa visão que olha para o alto. Colossenses 3 diz assim, que a gente precisa pensar nas coisas que são do alto, porque nós estamos escondidos, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. É nesse refúgio da fé que a gente pode encontrar descanso. Então eu vejo que ele nos manda olhar para frente, para o futuro, que tudo isso vai passar. Ele nos manda olhar para nós mesmos e fazendo a nossa parte, e fazendo o que é certo e fazendo o bem. Ele nos manda olhar para o Senhor, para confiarmos no Senhor, para nos entregarmos ao Senhor, para nos alegrarmos no Senhor, para descansarmos no Senhor. E agora eu acho que, creio que o salmista vai e nos fala para olhar para um outro lugar, que a gente precisa olhar para o trono do Senhor. Porque no versículo de número 13, veja, 12 e 13, olha a sequência, ele diz assim: o ímpio conspira contra o justo, range contra ele os dentes. O Senhor, porém, dele se ri, porque vê chegando o seu fim. É um chamado para que a gente olhe para o trono. Tem alguém no trono. E aqui o salmista usa uma expressão muito forte: Deus está rindo. Ele já havia usado essa expressão muitas outras vezes, a Bíblia usa muito essa expressão. Por exemplo, no Salmo 2, o salmista usa essa expressão, Salmo 2, o versículo 4, diz assim: do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir e a ridicularizá-los. Aqueles que estão fazendo planos de maldade, aqueles que estão destruindo a terra, aqueles que estão explorando os pobres, aqueles que estão trazendo iniquidade, imoralidade, aqueles que estão fazendo planos e agendas como a Agenda 2030 ou planos qualquer outro plano humano. A palavra diz que o Senhor está rindo e o Senhor está ridicularizando tudo isso, porque quem está no controle é Ele. Essa palavra ri-se, essa palavra ridiculariza, é um uso muito comum nos Salmos e também em toda a Bíblia, porque ela é um antropomorfismo.
é Deus usando uma linguagem que possamos entender, uma linguagem humana. É a Escritura não conseguindo retratar exatamente aquele sentimento de Deus, porque Ele é eterno, retratando de tal forma que nós conhecemos, ou seja, de um Deus que está no seu trono, tranquilo, sob o controle de todas as coisas. E Ele está rindo do mal, porque Ele sabe que logo virá o juízo sobre todo o mal. Ele está rindo no sentido de que ele está vendo todas essas manobras e ridicularizando essas manobras, porque ele está no controle. E isso traz o descanso para as nossas vidas. Quem governa é o Senhor. Quem governa esta terra é o Senhor. Quem domina as nações é o Senhor. Quem domina esse país é o Senhor. Quem domina as nossas vidas é o Senhor. Ele está no trono. Então, nesta hora, nós precisamos tirar os nossos olhos dos tronos da terra, dos poderes da terra, e devemos colocar os nossos olhos no trono de Deus. Que lá no trono, Ele está tranquilo, porque Ele tem controle sobre todas as coisas. E logo, Ele vai trazer a resposta sobre todas as coisas. Por isso o salmista diz: não fique indignado e transtornado. Isso não vai acabar bem para você. A gente sabe que a raiva, a ira, esse sentimento de revolta é natural, mas isso pode trazer males para as nossas vidas, porque isso pode ser somatizado e gerar doenças, enfermidades. E a nossa ira também é a nossa ira. Podemos ficar irados sim com o mal, mas nós não podemos. A nossa ira não é perfeita. Só a ira de Deus é perfeita. E a Ele cabe a ira, e a Ele cabe a vingança. Então, a palavra nos diz assim: não fiques indignado. Resumindo tudo, seria mais ou menos se dissesse, o Senhor estivesse dizendo para nós, na sua palavra aqui: não sofra, não sofra, não esquentes. Logo o mal vai passar. Faça o bem, confie, se alegre em mim, entrega tudo nas minhas mãos, descansa. Eu, o Senhor, estou no trono e tenho controle de todas as coisas. Eu tenho lutado com essa palavra para descansar totalmente nisso, principalmente no contexto do nosso país. O Senhor começou a me levar a pensar isso desde 2013. Toda a revolta e todo o roubo alheio nesse país, todas as misérias e todas as lutas, e agora emendando com tudo isso. E o Senhor está dizendo para mim e para você: não fique indignado. Não fique indignado. O mal é passageiro. O mal é passageiro. O bem é eterno. Os ímpios, senão, não têm futuro. Somente aqueles que creem têm futuro. Você faça a sua parte. Estão mentindo, fala a verdade. Estão agindo com injustiça, seja justo. Façamos a nossa parte. Confiemos totalmente no Senhor. Nos alegremos somente nele, repito de novo, somente nele. Entreguemos tudo a ele. Descansemos nele, porque ele está tranquilo no trono, reinando e reinará para sempre. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para vocês, para a minha vida e para o povo de Deus. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Guarde essa palavra e continue refletindo durante essa semana. E que o Senhor possa consolar o seu coração, o meu coração e o coração do seu povo nesse momento de angústia e nesse momento de lutas que estamos vivendo. Deus abençoe. A paz.
Glória a Deus por essa palavra aos nossos corações, né?